Beleza. Alguns colegas meus, eu tenho muito amigo esquerdista, falam, você é bolsonarista, eles acham que a gente tem que seguir um candidato, que a gente tem que seguir uma pessoa, a pessoa, e não é a pessoa que a gente segue. A gente segue um conjunto de ideologia, um conjunto de práticas, de políticas que a gente quer que seja colocado em prática para o nosso país. A gente segue ideais, a gente segue, né, coisas que a gente acredita, programas, planos que a gente acredita que vai trazer algo de bom, entregar resultados para o nosso país. Talvez porque essas pessoas eles sigam algum líder, né, e aí eles acham que a gente tem que seguir, e aí eles entram em tudo que aquele líder entrar, eles entram junto, mesmo que ele entre no fogo, esses caras vão entrar junto, porque eles seguem líder, e aí aceita tudo, né? Diz até que, esse cara é ladrão, mas é meu amigo, é ladrão, mas roubou, mas fez, é ladrão, mas eu vou votar nele. Talvez porque essas pessoas sigam uma pessoa cegamente, né, em todos os buracos onde ele entrar, e aí eles acham que a gente também segue. Eu sigo ideais e eu tenho as minhas orientações que eu já tenho desde sempre. Eu sou conservador porque sou desde sempre. A gente já nasce com aquela intuição que a gente aprende dos nossos pais. E conservador é quem segue os princípios que Deus deixou ali, né, de família. A família sempre não modifica as coisas que Deus fez, não modifica. A família sempre é formada daquela forma, por um homem, por uma mulher, é o pai, a mãe, e aí depois que nascer os filhos, vai completando a família. É sempre dessa forma. Para o conservador, ele apenas deixa as coisas como Deus criou, né? Procura deixar todas as coisas como Deus criou. Ele não é progressista, ele não é evolucionista, ele não segue essa ideologia da metamorfose ambulante que muitos seguem. Essa metamorfose ambulante que diz que as coisas mudaram, que o mundo é moderno, que agora o jeito de ser família é esse, o jeito de namorar é esse, o jeito de adorar a Deus é esse, de seguir uma religião agora é assim, não precisa mais seguir todas aquelas regras, tudo mudou, a todo momento vai mudando. Então o conservador ele é contra tudo isso aí, quer dizer, ele não segue isso aí. Ele não segue porque os princípios de Deus, a palavra de Deus não muda. Deus diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra não mudará, é sempre igual. Então o conservador, ele segue esses princípios. E eu sou conservador porque sou e não porque tem um líder que é ali e eu devo ser. Então a gente tem afinidade, eu sigo a mesma coisa que talvez eles sigam, e aí foi uma coincidência ser também patriota, porque eu acredito que é bem melhor ser patriota do que ser dado ao comunismo, ao globalismo, porque o comunismo é juntar ali vários países para formar um só, para formar um bloco, né? Juntar várias culturas para formar uma só. Eu não sou a favor disso. Eu creio que a gente deve ser patriota, que o país tem que ser forte, tem que ser, tem que ser muito produtivo, tem que ser, mas não é autossuficiente, ele precisa dos outros países. Só que precisar dos outros países não é se unir aos outros para formar um só. Não é formar um bloco ali, um globalismo ali de países para formar um império, juntando muitos países. O país, eu creio que ele tem que ter ali o território dele, ele tem que ter as leis dele para dar segurança ao seu povo, né, para manter a ordem, tem que ter as leis, tem que ter uma boa administração, um território ali limitado. Então eu quero isso. E aí ele produzir alguma coisa para negociar com os outros e ter uma relação lateral ali de comércio com outros países. Então, para suprir aquilo que ele não está produzindo, né? E precisa de outros consumidores, então ele precisa vender também para fora, para ampliar os seus negócios. Mas não creio também que ele deva ser autossuficiente, fechado para o mundo como é a Coreia do Norte, como alguns países aí, Cuba e outros aí. Então ele deve ser aberto na lateralidade ali para negociar através dessa força que é o globalismo, mas não através de se tornar uma coisa só, um império mundial poderoso, um império só,
uma só moeda, se juntando para formar uma só moeda, se juntando para formar uma só cultura, se juntando para formar uma só religião, um só administrador, porque isso foi feito na Torre de Babel, isso foi feito em vários impérios aí que foi destruído ao longo do tempo. Eles não seguram e nem deu a prosperidade para o seu povo. Não trouxe aquilo que as pessoas precisavam, porque só quem vai fazer isso é o Reino dos Céus. A palavra de Deus diz que nenhum governante desse mundo trará prosperidade para o seu povo, então somente o Reino dos Céus. O inimigo de Deus, é claro, vai tentar fazer isso, vai tentar provar para as pessoas que vai trazer a prosperidade, que vai construir uma vida boa para as pessoas, conforto, e vai tentar administrar do jeito dele e vai enganar muitas pessoas. Mas aqueles que são conservadores, que esperam apenas em Deus, eles vão desconfiar quando isso acontecer, porque eles vão ver que está bom demais ali, né? Mas é por pouco tempo. Depois vem ali as consequências daquele tempo bom, que aquele tempo bom é enganador, que enganarão a muitos. Então, sou patriota, quer dizer, então não sou globalista, eu não quero um império forte, eu não quero uma só religião, eu quero que as pessoas sigam, que os países sigam, sendo isso que Deus quer. Deus quis que as pessoas se espalhassem pela terra e eles se espalharam através de países, através de povos com culturas diferentes, seguindo, adorando a Deus e cada um interpretando do seu jeito ali, porque o inimigo virá para enganar. E aí, se tiver todo mundo junto e o inimigo enganar aquela população, aquele país, né? No caso de Torre de Babel, se o inimigo vier enganar, iriam enganar todo mundo e Deus perdia, né, ali aqueles humanos para sempre. Como foi o caso de Sodoma e Gomorra, poucas pessoas restaram. Então, né, e no tempo de Noé também poucos restaram. Então as pessoas estão espalhadas por vários lugares na Terra, vários países, cada um falando uma língua diferente, cada um vivendo uma cultura de um jeito diferente, interpretando do seu jeito ali. Eles vão esperar para quando Jesus voltar, e é Ele quem vai resolver tudo isso, todas essas questões. Então Deus disse, espalhai por toda a terra e povoai, foi isso a vontade dele. Quando as pessoas tentavam se juntar, como foi no caso de Torre de Babel, Deus deu um jeito de espalhar as pessoas pela terra. As pessoas ali, que eram os descendentes de Noé, queriam ficar num só lugar. Uns porque queria ser líder dos outros ali para explorar e convenceu todo mundo a querer ficar por ali mesmo, sem se espalhar. Não vamos fazer o que Deus quer, se espalhar pela terra, vamos ter dificuldade, vamos ficar todo mundo aqui, construir uma grande torre e vamos ter uma vida próspera. Eles acreditavam neles mesmos e não em Deus. Quando Nimrod criou lá a cidade de Babilônia, a cidade de Nínive, quando criou a Torre de Babel, ele na verdade queria criar um grande império ali e transformar aquele império numa só cultura. As pessoas já falavam uma só língua naquele momento, porque eles vinham dos descendentes de Noé, então a população era pequena. Mas a Bíblia fala que todas essas pessoas elas mudam, né? Que as pessoas até o último momento, se ele mudar, né? Mesmo esses que são grandes líderes que faz coisas contra a vontade de Deus, eles serão perdoados se eles se arrepender e entender que estão fazendo maldade ali, que não deve fazer isso. Verdadeiramente, se eles fizerem, Então eu não sigo pessoa por isso, porque pessoas elas podem mudar. E aí eu sigo propósitos, eu sigo aquilo que eu acho que é melhor para a vida, para a humanidade, aquilo que é de acordo com a vontade do Criador. E aí uma pessoa pode mudar, né? Então, por exemplo, Bolsonaro ele pode ter uma ideia de dizer assim, não, ao invés de reduzir a maioridade penal para 16 anos, vamos reunir pessoas interessadas a aumentar para 24 anos, a maioridade penal vai passar agora para 24 anos. Ele pode, por exemplo, pensar, bandido não é um cara que rouba celular só porque roubou um celular, ele não tem que ter uma pena severa não, porque ali é só um dinheiro para ele tomar uma cervejinha, e às vezes ele roubou porque é vítima da sociedade, então a culpa não é inteiramente dele. O Bolsonaro pode chegar e falar, não, a ideologia de gênero é bom porque as pessoas estão exercendo sua liberdade, então é bom que tenha nas escolas para que as pessoas possam ter sua liberdade desde cedo, desde de muito jovem, essa liberdade que é negada. Então as pessoas têm que vigiar para não mudar, aquelas que acreditam que está fazendo aquilo que Deus quer que seja feito,
eles que têm que vigiar e continuar, porque as pessoas são enganadas e elas mudam. O Bolsonaro pode chegar também e pode falar, não, os empresários, eles têm que ter uma lei mais severa, a gente tem que melhorar os direitos trabalhistas, porque eles exploram o trabalhador, a população que trabalha. A gente não precisa dele, a gente não precisa dos agroindustriais. O policial não é gente. O Bolsonaro ele pode passar a ser favorável à invasão das propriedades rurais pelo movimento dos sem terra. O Bolsonaro pode passar a dizer, não, o Estado, o governo tem que ser forte. Ao invés de ter 22 ministérios, a gente tem que aumentar para 50, porque vai ter uma pessoa ali cuidando de cada área e vai ser melhor. Então, a gente sempre precisou gastar, então a gente dá um jeito de gastar. A gente acha um jeito de pagar o salário dessas pessoas. Eu não sei como a gente vai achar isso, mas a gente acha, nem que seja aumentando os impostos. O Bolsonaro pode chegar a falar e dizer, não, o Estado tem que ser forte, o governo tem que ser poderoso. Eu admiro o governo da China, porque o que o governo fala lá, as pessoas obedecem. Então, é um governo que tem que administrar tudo, porque ele vai cuidar melhor da população do que o setor privado. Então, a gente não tem que fazer privatização, porque a gente não pode sair vendendo tudo. A gente tem que aumentar, demarcar as terras indígenas. A gente tem que criar uma lei para regular mais a internet, pois a internet é utilizada apenas para mentirosos, para mentira. Temos que criar umas regras para as religiões estão muito soltas. Nós temos que criar uma lei para os herdeiros. Muitos herdeiros aí pegam as heranças dos seus pais, muitas vezes não trabalhou nada para ter aquilo, quando o proprietário de bens morre, os seus filhos ficam, muitas vezes vai estragar aquelas coisas. Então, acho que deveria ter uma lei que ficasse para o Estado, e ali o Estado vai distribuir com quem realmente precisa, era para ficar com o governo, as heranças. As pessoas têm que acostumar a viver apenas com o necessário. Não, as pessoas não podem ter mais do que uma televisão em sua casa. Para que mais do que uma televisão? O meu objetivo é fazer acordo com todos os partidos, aliado com todas as pessoas, independente dos ideais deles, eu vou fazer acordo com todo mundo, porque eu quero a maioria junto comigo. Mesmo que para isso eu tenha que, depois, se eu ganhar, sair distribuindo cargo para cada um deles ali, porque eu vou ter o apoio deles, mas aí eu vou ter que também recompensá-los. E aí, para recompensá-los, eu tenho que deixar eles livres. Então, eles podem fazer à vontade deles, porque eles conquistaram esse direito de ter esse cargo lá. E aí não importa, né? É o governo quem vai resolver tudo. Então, não é cada pessoa trabalhando com liberdade que vai produzir para a gente tirar o Brasil das dificuldades, mas é o governo que vai resolver os problemas sozinho. As pessoas tratam a economia como um Deus, como algo que é infalível, e deixa de lado os outros segmentos. Então, o governo é feito para a gente gastar mesmo, vamos gastar. A gente gasta e depois a gente dá um jeito de pagar aí, a gente pega emprestado, a gente lança moeda, a gente cria algum programa aí, ou para arrecadar mais alguma coisa, e a gente resolve. O problema é resolver o que está sendo necessário resolver aqui, vamos resolver. Se é fome, vamos resolver. Se é dificuldade, vamos resolver. Vamos distribuir renda aí. A inflação está alta, vamos tabelar os preços. As empresas estão mandando embora, estão querendo negociar com outras moedas de outros países, estão querendo comprar dólares, estão querendo comprar outras moedas. Vamos lançar uma lei para proibir, né, essas pessoas de negociar com outras moedas. Vamos lançar um programa de moradia social. Tem pessoas que têm uma casa grande, uma mansão, eles não usam toda aquela casa. Vamos criar uma lei aí onde quem tem uma casa grande dá uma parte da sua residência ali para outras pessoas morar. Vamos apoiar esses grupos, grupo disso, grupo daquilo.
os grupos dos coitadinhos, o grupo dos... Vamos estabelecer cota para aquele grupo, pois ele é mais necessitado, e aí eles são vítimas da sociedade, de alguma forma. Vamos separar as pessoas em grupo no país. Então, vamos reduzir a desigualdade, tirando de quem tem muito para distribuir para os outros. Então, não precisa dar oportunidade para todo mundo construir, oportunidade igual para todo mundo. O que precisa é dividir as riquezas que já existem. Então, o pobre só é pobre porque existe o rico, então está faltando para aquele porque o outro ali tem demais. As riquezas do mundo é infinita, não tem como construir mais do que as riquezas que existem. Que aí, se tudo isso acontecer, se eu ouvir todas essas coisas, então as pessoas mudam. E aí, se a pessoa começar a falar isso aí eu já não vou apoiar. Eu já não vou ser de acordo, porque eu não vou mudar. O cara lá mudou, mas eu não mudei. Então, o conservador, ele se mantém. E é por isso que eu não digo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu tenho aquilo que eu sigo, que eu posso sim deixar de seguir uma orientação, mas eu creio que os princípios que são mais baseados no que Deus deixou, acho que a gente tem que seguir para sempre, porque é onde a gente vai ter os melhores resultados. É nisso que eu acredito. Então não sou nem esquerdista, nem direitista, nem bolsonarista, e muito menos lulista, nem petista.